Bom dia, bom dia, bom dia, suas prósperas, seus prósperos, tudo bem com vocês? Bora lá para nossa leitura de hoje, que é a aula 16 do livro O Designo. Então, estamos lendo esses capítulos, né? Porque o nosso designo, ele é revelado pelo Criador. Então, todas as dicas que a gente traz nesses capítulos são insights que vai poder te ajudar aí a se alinhar, a desvendar esse desígnio que você carrega dentro de você. Sim, você carrega dentro de você. Todos nós temos um desígnio dado pelo Pai para viver aqui na Terra. E quando entramos em movimento e nos alinhamos, clarificamos esse desígnio na nossa vida, a nossa direção muda. Você para de ficar correndo atrás de coisas e começa a viver, né, pelos princípios, valores e por aquilo que você foi chamada. E acredite, todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, para você que não assistiu às outras aulas, a gente está na 16, no meu canal do YouTube, lá você vai ter acesso às outras 15 aulas que a gente deu antes e eu vou começar a fazer ao vivo por aqui também. Estava fazendo só pelo YouTube e vou fazer por aqui também, começando hoje essas aulas ao vivo aqui também, tá? Vamos lá? Capítulo 16. Pessoas serão designadas pelo inferno para distraí-lo, desencorajá-lo, atrasar o seu desígnio e desviá-lo dele. Você não caminhará desimpedido. Recentemente, estava no escritório de um pastor. Muitos ministros discutiam o mais novo projeto dele. Dr. Murdoch deve ser de Deus. Tudo está se encaixando-se perfeitamente. Não houve problema, nem qualquer conflito. Assim é que sabemos que Deus está nisso. Alguns vitoriosos pensam de forma diferente. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentam escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Hebreus 11, 35, 38. Oi, gente, tudo bem? Seja bem-vindo. Nós estamos aqui lendo aqui na aula 16 do Desígnio, tá? Vamos começar a fazer ao vivo aqui também, além do YouTube. A gente vai sempre trazendo essa aula, vamos fazer a leitura, trazer uma explicação breve, para que possamos ir construindo no dia a dia essas informações dentro de nós e o nosso desígnio seja desvendado. Todos nós temos um propósito, um desígnio colocado dentro de nós por Deus. Não avisei ninguém ainda dessas aulas, mas daqui a pouco a gente começa a avisar. Vamos fazer todos os dias nesse horário aí das 7 às 7, tá ok? O apóstolo Paulo experimentou obstáculos, em açoites mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. 2 Coríntios 11, 23, 27. Aqui, gente, está dizendo que
Essa aula fala que muitos de nós, muitas pessoas vão ser designadas para nos distrair do nosso verdadeiro desígnio. Então aqui está trazendo na palavra quantas vezes alguns dos profetas de Deus passou perigo, se distraiu com várias coisas para se afastar do seu desígnio. Então quando essa leitura está dizendo isso, que todos nós vamos passar por isso. E a gente tem que estar atento ao que está nos cercando, às pessoas que nos cercam, às coisas que escutamos. Às vezes a gente está num caminho, seguindo aquela instrução. E tá bem, só que de repente chega outras pessoas com novas ideias, um monte de coisa, e você sai completamente da rota que você havia traçado com você, e muitas vezes essa rota foi inspirada dentro de você por Deus, tá? Então, ficarmos atentos para não desviarmos dos nossos desígnios. Ó, Jesus esperou adversidades e disse: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus 8:20. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão? E sereis adiados de todos os genes por causa do meu nome? Mateus 24:9. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Sem a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. João 15:20. Gente, até Jesus foi perseguido. Como nós não iremos ser? O mais importante é que a gente possa fazer essa busca no nosso interior de descobrir, de desvendar por que eu estou aqui, por que eu existo. Quais são os desígnios de Deus na minha vida? Quais são meus dons? Quais são meus talentos? Esse livro todo, ele vai te trazer dicas para te desvendar esses desígnios. Já fiz 15 aulas, essa é a 16. Então, depois vai no YouTube, assista as outras aulas, porque você vai construir cada uma desses recursos dentro de você e cada vez vai se alinhar mais com isso, tá? Alguns inimigos da cruz são conhecidos, são globais. Sua influência é política e social. São frequentemente articulados, brilhantes e mestres da sátira, do cinismo e do sarcasmo. Suas palavras são zombeteiras, venenosas e contenciosas para os cristãos. São dedicados a destruir a fé das pessoas, são mestres dos disfarces. Eles parecem estar em busca da verdade e dizem que querem expor a hipocrisia da religião. Entretanto, não restauram os fracassados, não curam as feridas nem libertam aqueles que vivem nas drogas ou no álcool. Esses opositores são armas nas mãos de Satanás. Sua meta é a ruína de qualquer coisa que venha de Deus. São alimentados e fortalecidos pela influência demoníaca e por sua própria natureza carnal que cobiça contra o espírito. Gálatas 5:17. Eles ficam enfurecidos quando crianças oram em público, planejam a destruição de todo programa de televisão e rádio que fala da palavra de Deus. Eles se juntam com tudo que é mundano, ou seja, oposto aos princípios do Evangelho. Eles influenciam os congressistas, intimidam presidentes, dão suporte a manifestações homossexuais, incentivam o aborto, trabalham dia e noite para desviar os ministros da pregação do Evangelho. Essas são influências que devem ser combatidas por meio das nossas orações e da comunhão direta com Deus. Não é sábio ignorá-las, é perigoso retaliar, é tolo mudar o seu foco. Gente, quantas vezes somos atormentados por falas de críticas de pessoas até próximas a gente, porque estamos defendendo algo que Cristo colocou dentro do coração da gente. Não se abale. Tem pessoas que vai chegar na sua vida para te destruir, para te distrair do seu desígnio,
do seu propósito, daquilo que você foi chamado para viver. Então, não perca seu foco, não se abale, não discute. Lembre sempre dos ensinamentos de Cristo. Não é perdoar 7 vezes, perdoe 70 vezes 7, porque se você começar a trabalhar isso todos os dias, todos os momentos da sua vida, as pessoas vão parar de atormentar, porque elas vão ver que não vai conseguir te tirar do sério, que não vai conseguir te abalar com nada, porque você está mudando de fase, você está mudando de nível, tá? Então, 7 conselhos importantes para enfrentar inimigos da cruz. Primeiro, tomar-se consciente, alerta e articulado quanto à sua posição como cristão, quanto aos seus direitos e à sua fé. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. 2. Ser forte, permanecer sem medo e recusar-se a ser intimidado, mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos perturbes. 1 3,14. Gente, olha que sabedoria. Na primeira tá falando para que você seja alerta, seja articulado, se coloque na posição da sua fé, de cristão que você é, coloque Deus no centro da sua vida e responda com mansidão todos aqueles que tentam te atormentar. Segundo, seja forte, permaneça sem medo, não se intimide. Coloque-se o amor, a justiça na frente, porque bem-aventurados são aqueles que colocam o amor e a justiça na frente de tudo, principalmente da sua fala, tá? 3. Depender inteiramente da capacidade do Espírito Santo de governar poderosamente a sua vida. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejeis solícitos de como ou de que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém a falar. Lucas 12, 11, 12. O que está ensinando nesse terceiro conselho? Não fique preocupado com o que você vai dizer, com o que você vai falar. Conecte o seu coração com o Espírito Santo. Se permita ser orientado por ele diante da sua caminhada. Quando alguém cruzar seu caminho para tentar te atormentar, para tentar se distrair, baixar a sua frequência, sua energia, para, respira e confia no direcionamento do Espírito Santo, porque ele vai nos conduzir da melhor forma, até para ajudar o teu próximo, porque se a pessoa está sendo usada para poder atormentar você de alguma forma, ela precisa de estar recebendo essa palavra de cura, de amor, que vai ser direcionada por você através da condução do Espírito Santo. 4. Fazer orações em concordância com outros cristãos. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou e no meio deles. Mateus 18, 18, 20. Aqui diz o quê? Que se você se une pelo menos com mais uma pessoa, 3 pessoas, e tudo que você pedirdes em oração, tudo que você estiver conectado com mais de uma pessoa, ali Deus estará no seu meio, ali Ele estará regendo na sua vida. Então, esteja conectado com pessoas, que esteja conectado com você às coisas do Senhor. E junte-se com outras pessoas, os mesmos princípios, os mesmos valores, que estejam indo para a mesma direção, para se conectar, para te trazer discernimento e sabedoria para conduzir melhor a vida ao longo dos seus dias. É isso aí, amém, Sani, sejam bem-vindos. Então, esteja conectado, tá? O 5º conselho, interceder por presidentes, congressistas e líderes de todas as nações. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças
por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. 1 Timóteo 2, 1, 3. Gente, essa aula caiu hoje, talvez provavelmente não é por acaso, né? E aqui nesse conselho fala que a gente tem que interceder por todos. Se foi levantado um novo governante, independente das nossas, do que a gente gostaria, do que acreditamos, a gente precisa de interceder para os líderes e todos os governantes que se levantam. Diferente do que fizeram para o nosso presidente que esteve aqui até esse ano, ele foi caluniado, chacoteado durante 4 anos. Nós, como cristãos que somos, que acreditam em Cristo, que seguem os ensinamentos dele, não faremos isso. Vamos nos conectar em oração e pedir para o Criador dar discernimento para cada governante, para esse governante que se levantou, porque ele precisa de discernimento. A gente, como seguidores de Cristo, a gente vai pedir por ele, pedir para o Criador, transforme o coração dele, para que ele cuide do povo que confiou nele, tá? Então, em vez de a gente massacrar, detonar, vamos nos levantar em oração por todos os líderes que se levantaram para direcionar a nossa nação, porque aqui não existe dois times, direita e esquerda, existe uma única nação. Somos todos brasileiros, somos todos filhos do mesmo Deus. Então, como filhos e que segue os ensinamentos de Cristo, a nossa postura diante disso deve ser diferente. Eu sei que não é fácil para muitos, que muitos não eram os resultados que queríamos, mas eu não poderia deixar de falar nisso olhando por esse conselho. Eu nem tinha visto ainda qual era o conteúdo da aula de hoje, mas se cai aqui, a gente tem que respeitar e vamos seguir esse conselho e vamos interceder por todos os governantes que se levantaram nesse tempo, porque Deus é maior do que tudo e ele tem um propósito para cada coisa. Se ele permitiu que se levantassem os que se levantaram, quem somos nós para irmos contra? Então vamos nos juntar e vamos interceder sim por todos eles. 6º conselho, lembrar que Deus deseja que cada um desses inimigos torne-se cristão, novas criaturas cheias do poder que vem do alto, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a aprender-se. 2 Pedro 3,9. Gente, o Senhor, ele quer que todos acessem ele. Eu vou falar uma coisa aqui, mas sabia que Cristo não está nem aí para os seus pecados? Ele quer que você se aproxime dele. Sabe por quê? Porque se você aproximar dele, você vai se arrepender pelos seus erros, você vai se arrepender pelos seus pecados. E ele ama. O que mais Deus ama é um coração arrependido. Então ele quer o quê? Ele quer converter todos os corações. Ele não quer... Não tem diferença para Deus de um assassino e de uma pessoa que está aqui todos os dias intercedendo por Deus. Sabe por quê? Porque todos nós somos filhos dele e ele quer o seu coração. Ele não está nem aí para o seu pecado, ele quer você perto dele, ele quer que você aproxime dele, ele quer que você siga os seus ensinamentos, porque uma vez que você faça isso, você vai ter um coração como o de Davi. Davi, ele era muito amado por Deus porque ele tinha um coração arrependido. Ele se arrependia. Se ele errava, ele imediatamente se arrependia. Então, o conselho que traz nesse 6º conselho é: tenha um coração arrependido. Ame a todos e trabalhe ardentemente para ajudar o outro. Se ele errar, ele se levantar, mostrar para ele que ele também é amado e que ele pode mudar, ele pode. E não importa o que aconteceu para trás, não importa o que ele já fez, se ele se arrepender, Deus ali estará com ele, tá?
Sétimo conselho: esperar que sua fé produza mudanças. Sua fé funciona, por isso você pode presenciar muitos milagres, como os que estão descritos em Atos. O perseguidor da igreja primitiva era Saulo. Ele estava presente quando Estevão foi apedrejado e consentiu com a morte deste. Atos 7, 58, 59, 8, 1. Saulo era um destruidor e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Atos 8:3. Ele se juntava a outros líderes para destruir o corpo de Cristo. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquelas seitas, quer homens, quer mulheres, os conduzisses presos a Jerusalém. Atos 9, 1, 2. Contudo, até os perseguidores podem ser detidos, transformados e libertos, convertidos instantaneamente. Eles também têm um desígnio que pode ser descoberto. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Atos 9, 3, 6. Gente, essa passagem é muito forte, porque Saulo, que era o maior perseguidor, ele se tornou no maior profeta de Jesus, né? O nome dele depois foi mudado para Paulo, né? Se você for olhar na Bíblia, quem mais pregou foi Paulo. E ele era o maior perseguidor de Cristo. Isso é uma prova que não existe coração que não possa ser transformado, tá? E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiado-se pela mão, o conduzira a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, não bebeu. Atos 9, 8, 9. Deus o deixou cego. Saulo iniciou um jejum imediatamente por 3 dias. Ficou chocado, estarrecido e completamente mudado. O que atormentava os cristãos passou a atormentar o inferno e tornou-se o menor da igreja. Aqueles que parecem rebeldes, selvagens e odiosos são líderes arrancados de seu desígnio. Você e eu podemos interceder por eles. Deus intervirá. Ele está procurando por outro Ananias que irá orar por um Saulo. Atos 9, 10, 20. Deus está buscando intercessores, pois eles farão a diferença nessa geração e na próxima. E busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Ezequiel 22, 30. Líderes têm seguidores. Quando os líderes mundiais forem acordados pela verdade, muitos que o seguem conhecerão Jesus. Eu o encorajo a profetizar isso. Quando você estiver assistindo a televisão e observar líderes mundiais desafiadores, articulados e rebeldes, erga sua mão em direção a eles e faça essa oração. Pai Celestial, eu lhe peço que a sua voz chegue aos ouvidos desses homens, convencendo-os do pecado e da rebelião impregnada no coração deles. Mude a vida deles. Utilize o que for necessário para acordá-los e direcioná-los ao Evangelho. Em nome de Jesus, deixe que eles tenham a mesma experiência que Saulo na estrada para Damasco. Salve-os e faça com que exerçam grande influência no mundo. Amém. Meu pai foi pastor durante a minha adolescência. Ele pastoreou muitas igrejas, então minha família teve de mudar-se inúmeras vezes. Quando eu mudava, ficava desconfortável na cidade nova, mas aprendi as coisas bem depressa. Nas escolas em que estudava, quando os garotos encontravam-se, seguia o líder do grupo. Como eu não podia enfrentar toda a turma,
pois procurava descobrir rapidamente os segredos para enfrentar o líder. Se eu obtivesse o respeito dele, os outros também me respeitariam. Então, ao ingressar em uma nova escola, eu tinha apenas um trabalho: aproximar-me do líder. Tenho visto isso acontecer nos lares. Quando o intercessor da família direciona sua fé para o patriarca e começa a orar por ele, ou por quem quer que tenha influência, o resto da família acaba seguindo essa atitude. Muitas vezes, esforçamo-nos na fé por aqueles que parecem estar perto de converter-se. Seria grandioso se todo o corpo de Cristo focasse suas orações nos líderes, principalmente naqueles determinados a destruir a nossa fé. É provável que você tenha de enfrentar algumas vozes próximas a você e a seu lar. Algumas delas recusarão seus esforços e compartilhar Jesus. Elas debocharão de você. Paulo entendeu isso e deixou-as para o julgamento de Deus. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras, segundo Timóteo 4,14. Alguém que rejeita a correção repetidamente deve ser deixado sozinho para o julgamento e as penalidades de Deus. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e pega estando já em si mesmo condenado. Tito 3, 10, 11. Você não pode forçar as pessoas a renderem-se a Cristo. Jesus ensinou os discípulos a selecionar as pessoas com quem eles se associarem e terem intimidade. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber que nela seja digno e hospedai-vos até que vos retires. E quando entrardes naquela casa, saudai-o. E se naquela casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, tome para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Mateus 10, 11, 14. Gente, olha que forte que fala aqui dentro dessa palavra. Que se você fala pra gente levantar a nossa mão para orar para os nossos governantes, aqueles que foram levantados, não importa, às vezes é levantado um que precisa ser transformado o seu coração. E essa palavra fala que todas as vezes que a gente olhar para ele, a gente estender a nossa mão e orar e pedir para que Jesus transforme o coração dessa pessoa, desse perseguidor, como transformou o de Saulo, que se tornou em Paulo, o maior profeta que já existiu, que é o maior profeta da Bíblia. Então, esse é o conselho. Eu não sabia que essa aula conteria tantos ensinamentos e é um dia muito propício para ler esses ensinamentos. Então, quem chegou agora, depois assista ela desde o começo. Eu sempre faço pelo YouTube, estou abrindo aqui hoje sem avisar ninguém essa live pelo Insta também, para trazer as aulas do desígnio, para a gente construir dentro de nós e ir desvendando o nosso desígnio aqui na Terra, porque estamos aqui na Terra. Então, permita que Deus julgue e penalize os outros. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o pai de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Mateus 10, 15. Algumas vezes seus familiares tornam-se os seus maiores inimigos no cumprimento do desígnio de Deus para você. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Mateus 10, 36. José experimentou isso quando seus irmãos venderam-no como um escravo para um bando de ismaelistas. Jó conviveu com isso durante a maior tragédia porque passou. Sua esposa recusou-se a encorajá-lo. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó 2,9. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Jó 2,10. Jó se recusou a distanciar-se de Deus e lutou para manter seu foco. Algumas vezes, seus amigos mais próximos serão usados por Satanás para descobrir suas falhas e desmoralizar você. Isso vai acontecer inúmeras vezes, porque os seus amigos mais próximos, eles conhecem as suas fraquezas, eles conhecem as suas falhas, as suas limitações, e muitas vezes
Eles vão usar elas para te desmoralizar. Jó passou por isso com 3 de seus amigos que tentaram destruí-lo emocionalmente. Eles tentaram arruiná-lo emocionalmente quando Satanás já o tinha feito financeiramente e fisicamente. Eles culparam Jó da circunstância em que este se encontrava. Então, gente, o que fala nessa passagem? Porque essa aula está falando sobre que muitas vezes vai vir gente do inferno para te distrair de você encontrar o seu desígnio. Então, ela está dando aqui vários conselhos, muitas chaves poderosas. Se eu fosse você, eu lia, eu relia, eu escutava novamente e anotava e pegaria tudo isso para agregar na sua vida. 6 chaves importantes para ajudar você a manter o foco em seu desígnio quando alguém próximo a você te ameaçar a desviar dele. Então, vamos anotar, vamos prestar atenção nessas 6 chaves que a gente precisa para manter o foco e viver, tá? Primeiro, lembre-se que o desígnio de Deus para a sua vida é permanente, não pode ser alterado por aqueles que não o entendem. Ele é permanente, não pode ser mudado, ele é seu. Foi Deus que te colocou através dos seus dons, dos seus talentos, tá? 2. Passe mais tempo em um lugar reservado ouvindo o Espírito Santo do que sentado à mesa com os outros ouvindo insultos e afrontas. Gente, ficou com o coração amargurado, machucado, alguém te machucou? Vai para o secreto do seu quarto. Coloca uma música que te conecta e converse com o Espírito Santo. Pede para ele direcionar a sua vida. 3. Lembre, o sonho que Deus colocou em seu coração, José assim fez e conseguiu ver a mão de Deus até mesmo diante das dificuldades. Você vai passar por dificuldades, por desafios muitas vezes na sua vida, mas lembre que Deus colocou um sonho na sua mão. Então não abre mão dele, não desista dele. 4. Busque intercessores santos, maduros e com compaixão. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meio do Pai que está no céu. Mateus 18, 19. Procure, busque pessoas que orem por você, que intercedam pela sua vida, que intercedam pelo seu caminhar, pelo seu desígnio, porque muitas vezes seu desígnio vai passar por momentos, estradas de muitos desafios e você precisa de ter essas pessoas ao seu lado, caminhando com você, orando por você, intercedendo por você. 5. Saia de perto das pessoas erradas. Lembre-se de Sansão, que foi cegado por permitir que a pessoa errada se aproximasse dele. Uma única pessoa pode destruir o desígnio de Deus para você. Sansão, ele foi traído pela mulher que ele amava, quando ele contou o seu segredo para ela. Então, muitas vezes a gente está caminhando com pessoas que só colocam a gente para baixo, que está no caminho completamente errado e que ela vai te trair cedo ou tarde. Então, cuidado. Pare de caminhar com pessoas erradas. Você ame a todos, mas você não precisa ter na sua intimidade caminhar com quem está contrário a você, quem faz questão de te destruir, de baixar a sua energia, de te machucar, de desviar do seu caminho. Então, fique atento para esse conselho. 6. Absorva o contínuo fluir de sabedoria aos pés do seu mentor. Anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Provérbios 13, 20. Você pode perder em um dia o que levou 20 anos para construir. Não arrisque, lute qualquer batalha necessária para manter seu foco. Lembre-se, pessoas serão designadas pelo inferno para distraí-lo, desencorajá-lo, atrasar o seu desígnio e desviá-lo-se dele. Esses foram as 6 últimas dicas para que a gente não perca o nosso foco do seu desígnio. Parabéns, várias pessoas passaram por aqui, parabéns por quem conseguiu ficar até o final. Eu não avisei sobre essa live, geralmente eu faço ela ao vivo no YouTube. Quem perdeu as outras 15 aulas, tá lá no meu YouTube, Fran Hartmann. Só pular no YouTube, Fran Hartmann, que você vai ver todas elas lá, estão abertas. Eu vou vir todos os dias, às 7, 7 da manhã, eu vou trazer a aula do dia. Vou marcar esse horário, quem conseguir participar ao vivo, participa, porque é muito top, porque se às vezes você não participa, você vai deixando acumular e vocês não veem. E é muita sabedoria, muitas chaves que a gente vai pegar
dentro dessas palavras. E agora a gente vai finalizar hoje como a palavra pediu. Ela pediu para que a gente olhe, para que a gente ore para os nossos governantes. E se um governante ele é ímpio, ele é transgressor, ele tem um coração ainda distante do que Cristo nos ensina, nós precisamos de orar por ele para que o Senhor transforme o coração dele. Então eu vou pedir para que você que está assistindo essa live, vai assistir depois, feche seus olhos por um minuto, respire profundamente e a gente vai pedir nesse momento para que o Senhor, para que os anjos do Senhor estejam presentes junto a cada governante dessa nação. A gente vai pedir em nome de Jesus para que o Criador entre no coração de cada um dos líderes, de cada um desses governantes, que o novo presidente que se levanta a partir de janeiro, que é o senhor Lula, né, Luiz Inácio Lula da Silva, seja abençoado para dirigir de forma diligente, com sabedoria, a nossa nação. E que o Criador, que Jesus, o Espírito Santo, possa entrar na vida dele, para que Jesus, assim que como ele foi pessoalmente trazer Saulo, que se tornou Paulo, o maior profeta que já existiu, ele transformou o coração de Saulo pessoalmente, que ele possa transformar o coração do nosso presidente, e que durante esses 4 anos, durante todos esses dias, a gente possa levantar as nossas mãos todas as vezes que a gente ver ele na televisão, na rádio, em qualquer coisa, e pedir para que Jesus transforma seu coração, assim como transformou o de Saulo, que se tornou Paulo, o maior profeta que já existiu, que saiu de perseguidor de Cristo para o maior juntador de almas para Cristo, que fala na palavra na Bíblia. Então essa é a oração que a gente pede. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe o nosso presidente que foi levantado, que foi escolhido pelo povo, abençoe cada governador, cada deputado, cada senador, entre no coração de cada um que é corrupto, de cada um que persegue o Senhor, que persegue a nossa nação, que ilude, que mente, que engana as pessoas. Entre no coração de cada um deles, Senhor, e transforma o coração dele, assim como o Senhor pessoalmente, assim como Jesus pessoalmente foi e transformou o coração de Saulo. Transforme o coração do nosso presidente e de cada um dos seus líderes, governadores, senadores, deputados, que precisa ser transformado para fazer da nossa nação o povo, a nação mais próspera que já é, mas que possa de verdade ajudar aquele povo, todo esse povo que confiou em cada um desses líderes. Amém. Que a gente possa abençoar cada um desses governantes, desses líderes. Que Jesus possa entrar no coração deles e transformar, assim como ele transformou o coração de Saulo, e que se tornou Paulo, o maior profeta que já existiu. Assista essa aula depois, desde o começo. Essa live foi surpresa, não avisei, mas todos os dias 7h07 eu vou estar aqui para ler a aula do dia do livro O Desígnio. Um grande beijo para vocês e até amanhã.